Aborto, direito reprodutivo ou direito ao homicídio? Ok, pessoal, vamos para mais um vídeo em que vamos discutir o aborto de maneira um pouco mais profunda, né? Caso note diferença na minha voz, isso é devido à inflamação na garganta que eu estou nesse momento, por isso vocês vão notá-la um pouco mais grave. Mas eu lancei o primeiro vídeo ali do aborto, né, que foi basicamente aquela provocação, e aqui eu vou trazer esse assunto de uma forma mais profunda. Dessa vez nesse formato aqui que eu já vinha colocando, né, nos outros vídeos de slide. Então vamos lá. Então vamos contextualizar aqui, né, falando sobre os direitos reprodutivos, o que eles são e como é que eles surgiram. Então, os direitos reprodutivos, segundo o próprio Ministério da Saúde, são os direitos das pessoas decidirem de forma livre e responsável se querem ou não ter filhos, bem como a quantidade e em que momento de suas vidas os terão. Tem a sua origem durante a Revolução Sexual, entre as décadas de 1960 e 1970, quando grupos de feministas, visando romper o controle do patriarcado sobre seus corpos, reivindicaram a autonomia destes, tanto por meio da liberdade sexual quanto da liberdade reprodutiva. Na época, a descoberta da pílula anticoncepcional contribuiu para a revolução sexual e para a mudança de costumes dos casais. Embora outros métodos contraceptivos já existissem, alguns dependiam da escolha do próprio homem e, de modo geral, não eram muito acessíveis, dadas as proibições da época. Conseguiu-se viabilizar o acesso às pílulas devido à comercialização como uma forma de lidar com complicações da menstruação, mas cujo efeito colateral suspendia a fertilidade. Então, contextualizando aqui, quando é que surge o direito reprodutivo? Basicamente, ele surge justamente com a reivindicação de liberdade sexual. Então, é por isso que ele surge ali na época da Revolução Sexual, em que também se reivindicava, obviamente, né, a mudança nos costumes, na moral e etc. Então, com relação, por exemplo, uma coisa que era questionada era a heteronormatividade, né? Então, com liberdade sexual aqui entenda a liberdade da pessoa se relacionar sexualmente com quem ela quisesse, mas também mudar alguns parâmetros dentro das próprias relações heterossexuais, né, como a questão da monogamia, por exemplo. Então, com a pílula, isso contribuiu basicamente para que fosse possível essas mudanças que ocorreram na época, né? Então, na verdade, o direito reprodutivo, ele vem como uma espécie de auxiliar do direito sexual, da liberdade sexual. Por quê? Porque para você exercer essa liberdade que você quer, né, você não deve, ou pelo menos não quer, sofrer as consequências disso. No caso, por exemplo, de uma gravidez, que, claro, como só mulheres engravidam, acaba sendo pior para ela. Então, a liberdade sexual para a mulher acaba sendo mais ruim do que para o homem. Então, na busca por essa igualdade de poder exercer a sua liberdade sexual como queira, sem sofrer essa consequência, buscou-se aí essas formas de controlar a natalidade para que simplesmente para que houvesse essa liberdade maior das pessoas se relacionarem sexualmente com o que elas quiserem, da maneira como elas quiserem, etc. e etc. Então, é nesse contexto aqui de liberdade sexual que surge o dito direito reprodutivo, especialmente com a criação da pílula anticoncepcional, né, que foi que basicamente possibilitou essa, essa revolução. Então, trouxe essa maior liberdade sexual para a mulher. Vamos seguir então para o próximo slide. Aqui vamos ter aqui dos métodos anticoncepcionais. Eu deveria colocar, na verdade, eu quis dizer, na verdade, contraceptivos, mas coloquei anticoncepcionais. Mas vamos lá. Mesmo com a inversão e com acesso facilitado à pílula anticoncepcional, os grupos feministas continuaram e ainda hoje continuam tentando promover maneiras de libertar as mulheres do que seria sua prisão biológica, referindo à sua fecundidade, entendida como obstáculo para a sua liberdade, né, liberdade sexual. Assim, desde a época que de maneira mais acessível, ou melhor, que de maneira acessível contava apenas com este método contraceptivo, e até mesmo hoje, com a invenção de vários outros, o aborto vem sendo defendido por estes grupos, que tentam encaixá-lo na lista dos direitos reprodutivos. Então, apesar de já sido criada a pílula, né, e até mesmo de hoje em dia ter sido tornado mais acessível ou mais acessíveis, né, outros métodos contraceptivos, ainda assim o aborto continua em pauta, na tentativa de encaixá-lo como mais um desses direitos eh, reprodutivos, né?
Mas atualmente a gente conta aqui com essa lista de contraceptivos, né? Que é o preservativo masculino, inventado ali em 1700, laqueadura para mulheres, 1881. Então a gente pode ver que antes da Revolução Sexual já existia métodos contraceptivos, só que eles tanto não eram tão acessíveis, como também existia uma moral na época que era contra essa ideia da contracepção. Então, basicamente, os casais eram obrigados a quase, né, a se reproduzirem. Então, diafragma de borracha, o DIU de cobre, vasectomia para homens, pílula anticoncepcional, ela vem ali em 1960, implantes hormonais em 1980, preservativo feminino, injeções hormonais e adesivos e géis hormonais. Então, de lá para cá, a gente já teve tanto método contraceptivo que eu juro que eu não consigo entender porque o aborto ainda é uma pauta, né? Mas enfim, vamos continuar trazendo aqui esse tema. Então, atualmente, isso aqui é a lista de métodos contraceptivos que a gente conta. E boa parte deles já é acessível, inclusive disponibilizado pelo SUS. Então, hoje em dia não é mais que nem antigamente, né? Em que você não tinha acessibilidade a esse tipo de coisa. E por isso o pessoal muitas vezes ficava tentando, poderia querer abortar, né? Vamos seguir então para o próximo slide. Com o título Aborto, um direito reprodutivo. Então aqui eu vou tentar trazer essa ideia do que deveria ser o direito reprodutivo, ou seja, delimitá-lo, já que ele fica um pouco vago na sua definição, como foi lido ali no primeiro slide. Então, apesar da vagueza de significado quanto ao que seria o direito reprodutivo e, portanto, quanto a quais medidas poderiam compô-lo, observando-se os métodos até então propostos de se controlar a natalidade, é possível perceber que o método abortivo se difere significativamente destes. Enquanto todos os outros atuam pela mesma via, isto é, de impedir a fecundação, o aborto é um método incisivo que procura interromper a gestação, uma vez que já houve a fecundação e até mesmo parcial desenvolvimento do indivíduo. Por este motivo, este método exige uma atenção maior, dadas as condições e consequências distintas dos outros, suscitando então a discussão sobre o aborto poder fazer parte ou não dos ditos direitos reprodutivos. Então, com relação a esses métodos que a gente tem, contraceptivo, né, a gente nota que o aborto ele se difere um pouco disso, porque enquanto todos os outros métodos procuram inviabilizar, impedir a fecundação, o aborto ele tenta interromper a gestação. Então a gente já pega uma diferença de caráter dessas duas medidas, né, desses dois métodos aqui. E qual seria a implicação de entender o aborto como um direito reprodutivo? Aqui já apareceu no texto, em que, como eu falei, me pareceu bastante vaga a definição de direito reprodutivo, segundo o Ministério da Saúde, então eu vou fazer essa tentativa aqui de entendê-lo, delimitando ele, né? Para que qualquer coisa não seja considerado direito reprodutivo, vamos tentar delimitar o que pode ser considerado como direito reprodutivo. Então vamos lá. Tenta-se especificar, portanto, o que seria um direito reprodutivo. A reprodução do ser humano, um animal sexuado, ocorre por meio da fecundação, no momento em que o gameta masculino, o espermatozoide, consegue penetrar no gameta feminino, o óvulo, gerando a sua reprodução, ou seja, do ser humano. A rigor, o direito reprodutivo incidiria sobre a possibilidade de permitir ou não a reprodução, isto é, que o espermatozoide encontre e fecunde o óvulo. Uma vez que isso tenha acontecido, não poderiam ser consideradas mais parte do direito reprodutivo eventuais intervenções na vida e desenvolvimento do novo ser humano, que disporia dos mesmos direitos resguardados a qualquer outro na sociedade, né? Então, o que poderia ser considerado um direito reprodutivo? Veja, quando a gente está falando de direito reprodutivo, a gente está falando sobre a possibilidade ou não de se reproduzir. Isso deveria incidir apenas sobre a possibilidade de haver ou não ou não a fecundação. Uma vez que houve a fecundação, a gente pode dizer que já houve aí a reprodução. E eis aqui um problema, porque quando há reprodução, agora a gente vai entender que há uma vida. Portanto, o que deveria legislar sobre essa vida, não mais sobre a questão do gameta, mas é sobre a vida propriamente dita, não seria o dito direito reprodutivo, mas o direito à vida, existe aí para as diversas sociedades, inclusive aqui no Brasil. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o que dá para considerar direito reprodutivo? Apenas os outros métodos que impedem que a reprodução aconteça. Que impede que a reprodução aconteça. Não é parar essa reprodução uma vez que ela já
aconteceu, o que é bem diferente de impedir que ela aconteça. Então, o controle que se tem aqui é sobre esses gametas, nos métodos contraceptivos, ou seja, do espermatozoide e do óvulo. Uma vez que essas duas coisas se juntou, a reprodução ali, ela já aconteceu, entendeu? Isso já não pode mais ser considerado um direito reprodutivo, porque a reprodução já aconteceu. E aí, se você for estender direito reprodutivo até mesmo aquilo que já, a reprodução que já houve, então agora você vai ter que criar critérios que eu não sei nem quais serão para dizer quando é que você pode matar a reprodução. Então, que é literalmente assassinar a reprodução, porque nessa junção aqui você tem definitivamente a reprodução do ser humano. Ou seja, o espermatozoide sozinho não é um ser humano, e nem o óvulo sozinho também não é um ser humano, mas quando juntos os dois, você tem ali a reprodução do ser humano, ou seja, você tem um novo ser humano. E aí, neste caso, isso já não entra mais como direito reprodutivo, porque você tentar é, intervir da maneira que for aí, seria uma intervenção contra a vida humana. Mas vamos continuar aqui nos nossos próximos slides que vai estar melhor explicado, né? Então, do direito à vida. O artigo 5º da Constituição Federal estabelece a igualdade de direitos e deveres e a inviolabilidade do direito à vida para todos os brasileiros e estrangeiros presentes no país. Para seu melhor entendimento, convém transcrevê-lo. Então, o que é que diz o artigo 5º, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Fica subentendido, então, que a vida humana, independente de qual seja, salvo as pequenas exceções, é protegida por lei. Seguindo aqui para o nosso último slide, vamos ter aqui, ó, do direito, a gente falou do direito à vida, então agora vamos falar sobre um direito ao homem, tracinho, sídio, né? Então, a ideia do aborto como direito reprodutivo, portanto, parece contrariar um direito que é ainda mais fundamental, o direito à vida. A discussão gira em torno do que se poderia considerar uma vida. Em primeira análise, independentemente de a qual conclusão se queira ou querer se chegar, uma coisa é evidente: o aborto não está matando um mero óvulo ou espermatozoide, que não sendo seres humanos, não dispõe de direitos. Se, enquanto células isoladas, esses gametas sozinhos não têm qualquer capacidade de originar a vida humana, a junção desses dois, porém, é exatamente a semente desta, portanto, ela propriamente dita, ainda que em um estado inicial. Se a lei não faz e nem deve fazer, por exemplo, distinção de idade ou tempo de vida para a validação desse direito, independentemente de em qual estado da vida ou do seu desenvolvimento o ser humano brasileiro ou estrangeiro residente no país se encontre, ele possui esse direito. Cabe da sociedade, dada no seu conjunto de homens e mulheres e na sua respectiva igualdade de deveres, resguardá-lo. Logo, independentemente de em que lugar ou em que estado a vida humana esteja, nenhum homem ou mulher deve atentar contra ela. Então, trazendo de novo esse assunto, né? Se a gente for entender o direito reprodutivo como apenas a possibilidade que se tem de evitar que a reprodução ocorra, como é que a gente vai entender o aborto, nesse caso, né? É, que é a reprodução uma vez que ela já aconteceu. Já não seria mais direito reprodutivo, seria direito a homicídio, ou seja, do assassinato do homem. Veja que, a princípio, eu tentei colocar assassinato, mas na verdade, assassinar ou matar alguma coisa você pode, inclusive os seus próprios gametas. Então, o espermatozoide, por exemplo, é uma coisa que você pode matar, sem que isso seja crime. Como eu falei, não é um ser humano, não dispõe de direito. Só que quando você tem ali, desde o zigoto até o desenvolvimento da criança, o seu 1, 2, 3 meses de vida, isso daí já é um ser humano. Então, você conseguir intervir nessa gestação, podendo matar, isso daí já não é mais direito reprodutivo, não deve ser considerado direito reprodutivo. Isso daí é literalmente homicídio, você está matando uma vida humana. Então, quais as consequências da gente tentar entender, ou pelo menos estender o direito reprodutivo a essa forma de assassinato? É muito simples. Então, basicamente, a mãe vai poder matar o seu filho em qualquer fase da vida que ela ache conveniente. Porque aquilo dali já não é mais um mero espermatozoide ou um óvulo. Aquilo dali já é um ser humano. E sobre esse ser humano existe uma outra legislação.
que não é só que a mulher tem sim o dever de apenas obedecer, mas não é ela que decide. Então, independentemente de estar na barriga ou não da mãe, nem a mãe e nem o próprio pai e nem qualquer outra pessoa pode atentar contra essa vida. Então, ela só tá na barriga da mãe porque foi a mãe que colocou ela ali dentro, basicamente. Só que ela não apareceu ali sozinha para entender isso como uma espécie de, como é que geralmente tenta se dizer, né? Como uma invasão. Então tem gente que tenta considerar o feto como uma invasão, uma espécie de parasita, etc, etc. Mas não é assim, na verdade está ali porque veio de uma ação da própria mãe. Então, podemos entender que a mãe, mais do que inclusive qualquer outro, tem essa responsabilidade maior sobre essa vida, esse dever sobre essa vida que está se desenvolvendo nela. Então, independentemente de onde esteja a criança, ninguém, nenhum ser na sociedade, nenhum ser humano, nenhuma mulher, nem nenhum homem tem esse direito de atentar contra essa vida. Pelo contrário, dentro da igualdade de deveres, você tem o dever de protegê-la. E quem quer que atente contra essa vida, seja a própria mãe, seja o próprio pai, seja qualquer outro, responde igualmente na lei. Então é assim que deveria ser entendida essa questão do aborto. Aqui eu vou trazer um exemplo de como seria absurdo você tentar entender o aborto como direito reprodutivo. Isso é, o ser humano já se formou e agora você quer o direito de assassiná-lo. Isso daqui me lembra muito aquela situação de Todo Mundo Odeia o Chris, que é de quando a Rochelle fala bem assim, ó, olha, ela fala pro Chris, né? Eu te coloquei no mundo e eu posso te tirar dele. Basicamente dando o direito a Rochelle de, enfim, matar o próprio filho simplesmente porque ela era mãe. É exatamente esse direito que quem defende o aborto está tentando atribuir à mulher. É esse direito de porque é um filho dela, portanto se desenvolveu na barriga dela, né? Ou seja, foi ela que colocou no mundo, logo ela também teria esse poder de tirar. Só que na verdade ela não tem. E talvez podemos esperar que os próprios por aborto, por serem geralmente pessoas de esquerda, né, entendesse isso. Por quê? Porque o filho não é uma coisa dos pais. Então os pais têm responsabilidade sobre o filho, um pouco maior, mas quase como inclusive todo ser humano na sociedade tem responsabilidade com o outro ser humano. Então os pais têm responsabilidade sobre os filhos, mas não são donos dele. Portanto, não é porque é aquela mãe que está gestando aquela criança e porque aquela criança está na barriga daquela mãe que ela vai poder fazer o que ela quiser com essa criança. Então, o aborto, ele literalmente deve ser entendido como direito ao homicídio, não como direito reprodutivo. Direito reprodutivo é o direito que você tem de impedir a reprodução. Você faz isso através de métodos contraceptivos que existem aos montes aí. Como eu falei, eu não consigo entender como hoje em dia a pessoa pode defender aborto com tanto método contraceptivo, tanto para o homem quanto para a mulher, né? E ainda assim se querer defender algo assim. De qualquer forma, essa defesa é plausível? Não é. Ela é justificável? Não é, pelo motivo que eu coloquei aqui. Então, se mesmo uma vez que o ser humano já tenha se reproduzido, ou seja, que um novo ser humano tenha surgido, ele está em estado inicial, tá? Mas já surgiu um novo ser humano, você puder fazer intervenção nisso daí, isso não é mais direito reprodutivo. Isso é direito ao homicídio. Veja que se você não for entender assim, então você vai ter que entender o seguinte, porque se você pode matar esse ser humano, literalmente, você está matando o ser humano. Aqui dali é um ser humano, aqui dali está na sua fase inicial, não deixa de ser ser humano. Primeiramente é uma vida e é uma vida humana. Todo mundo que hoje em dia existe da maneira como existe, eu inclusive já fui aquilo dali. Então, desde ali até como eu sou hoje e até mesmo que eu vou me tornar no futuro, ou seja, atualmente eu sou um adulto, mas eventualmente eu vou ser um velho. Tudo isso daí é o desenvolvimento do ser humano. Então, houve a fecundação, já existe ali a vida humana. Então, se você for tentar, por exemplo, dizer que, ou tentar, de alguma maneira, querer poder abortar, né? Ou seja, matar esse ser humano, e você vai dar qualquer motivo de, por exemplo, de fase inicial, porque está na fase inicial, porque não sente dor. Nenhum desses critérios vai justificar o que você está tentando fazer. E você, inclusive, vai incorrer em probleminhas um pouco piores, né? São aquelas desculpas colocadas. Então, porque o feto não sente dor. Tá, então porque não sente dor, então você pode matar. Ou então porque está na fase inicial ali, enfim, eu vou até desejar boa sorte para quem quiser definir um critério válido para se assassinar um ser humano na fase inicial dele.
Porque se a gente não pode fazer isso durante a infância, né? Não pode fazer isso na adolescência, na fase adulta, e nem na terceira idade, na velhice. Boa sorte para dizer por que que você pode assassiná-lo na sua fase inicial. Lembrando que isso já incorre, você já contradiz ali o direito à vida, que qualquer ser humano, independente de, veja aqui, não faz distinção de natureza, né? Não faz discriminação de natureza, ou seja, não importa se você é novo, se você é velho, se você é branco, se você é preto, se você é rico, se você é pobre, independentemente de qual vida se trate, ela é defendida. Salvo ali pequenas exceções que eu, inclusive, vou discutir depois, né? Mas, independentemente disso, você tem o direito à vida. Então, não é porque sua vida está no começo que alguém pode tirá-la. Então, isso aqui é a abordagem que eu trago sobre essa questão do aborto como um direito. Direito reprodutivo deve ser entendido apenas como o direito que a pessoa tem de impedir ou de inviabilizar a reprodução. Isso é, qualquer intervenção que seja feita tem que ser antes de haver a reprodução. Como é que se faz isso? Evitando-se a fecundação. E os métodos contraceptivos fazem exatamente isso. Eles evitam essa fecundação. Uma vez que a fecundação já houve, portanto já houve a origem, né? Já foi criado ali o ser humano, a legislação que incorre sobre isso daí já não é mais de direito reprodutivo. Já é o direito sobre a vida. A reprodução já houve, já existe o ser humano ali, está se desenvolvendo. E aí já é sobre a vida. Então essa abordagem que eu trago aqui até o próximo vídeo. Depois, como eu falei, essa aqui é uma playlist. Então vão vir outra série de vídeos sobre essa questão do aborto, né? Inclusive tratando ali as exceções, porque em alguns casos a lei acaba permitindo. Então tratando as exceções, etc, etc. Mas por enquanto a gente vai discutir isso daqui, ó. O primeiro ponto que eu acho que já tenha tratado suficientemente. Aborto pode ser considerado direito reprodutivo? Bom, tome bastante cuidado com o que você vai considerar direito reprodutivo. E como eu falei, isso daqui não é nem uma mera questão de consideração. Nem cabe dizer que é um direito reprodutivo. Se você entende o que é reprodução, e se você entende o que é a vida, não cabe dizer que isso daqui é um direito reprodutivo. Isso aqui seria um homicídio. Então, isso daqui a gente entende que não pode ser considerado. Eu vou também trazer melhor aprofundamento sobre isso ser um caso de saúde pública, etc, etc. Mas por esse vídeo fica aqui. Depois realmente vai vir vídeos com desenho ilustrando, representando e tudo mais. Mas é isso. Fico por aqui. Até o próximo vídeo.